Hoje, nessa aula de baixo, a gente vai ver uma coisa um pouco diferente. A gente vai ver um pouco sobre como timbrar o som do baixo, sobre como equalizar. Tá? Isso é especialmente importante na hora da gente tocar em banda. Então, primeiro de tudo, o que é equalizar? Né? Equalizar é a gente equilibrar as frequências, né? Então, quando a gente toca uma nota, sim, isso, claro, isso pra gente entender certinho exigiria uma explicação com mais calma, né, de conceitos de física, acústica, mas de forma resumida, quando a gente toca uma nota, a gente não está ouvindo apenas uma frequência, né, a gente está ouvindo várias. E aí a gente pode manipular essas frequências para achar um som mais agradável, tá? Para cada contexto, né, não é regra. Então tem algumas dicas que a gente pode usar para melhorar a forma de equalizar o som do baixo. Então, esse daqui é um baixo ativo, né? Baixo de circuito ativo, normalmente eu tenho equalização no próprio baixo. Além disso, eu tenho equalização no amplificador, né? Então eu posso combinar assim de várias formas, né? Até achar um som que eu acho bacana. Então, basicamente, vamos tentar entender. Quando eu estou tocando uma nota, eu estou soando várias frequências. E dependendo de como eu timbrar o instrumento, eu vou ouvir mais agudo, mais grave, mais médios. Então, por exemplo, para a mesma nota, eu posso ter vários timbres, né? E aí a gente entender certinho vai ajudar bastante, principalmente no contexto de banda. Então, primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente pode fazer é colocar no mínimo todos os controles de equalização e ouvir eles separadamente. Então, grave. Então, o grave dá essa sensação de preenchimento, né? Então, que inclusive seria a função primordial do baixo, é preencher, dar o chão para a música, né? Dar aquela cola, né? Muitas vezes quando a gente ouve uma banda que tenha uma percussão e um instrumento como o violão, né, a gente sente que falta alguma coisa. Então essa seria a função básica do baixo, a cola, né? Então se você coloca grave, você consegue dar essa sensação, né, na banda, né? Então ele preenche o ambiente, né, o peso. Eu tenho o médio. O médio, ele dá muita sensação de ataque, olha só. Ele destaca o som do dedo. O médio, ele é muito importante. A gente muitas vezes não se dá conta dos médios, né? A gente percebe mais fácil o agudo e o grave, mas o médio nem tanto. Então, qual que é o papel do médio? De certa forma, ele destaca o ataque, né? Então, por exemplo, para quem gosta de slap, o médio ele é primordial, tá? A gente joga bastante médio, a gente destaca esse som instalado. Além disso, o médio, ele corta a mix. Então, assim, muitas vezes você vai estar tocando em banda, o teu instrumento já está com um volume bom, mas você não está ouvindo, você não está distinguindo. Né? Principalmente se você tem instrumentos como guitarra e bumbo. Né? O bumbo da bateria pode ser um bumbo sozinho, né? Um instrumento de percussão grave, né? Como um surdo, por exemplo. E uma guitarra, principalmente guitarra com distorção. Talvez você esteja tocando numa banda, o volume do baixo já tá bom, mas você não está se distinguindo, você não está entendendo o que você está tocando. Claro, aqui eu estou demonstrando o instrumento sozinho, né? Mas, enfim, em banda isso funciona, fica mais claro. Na hora que eu coloco os médios, ele corta o som. Então, muitas vezes, quando eu não estou me ouvindo em banda, nem sempre colocar mais volume é a solução. Muitas vezes colocar médios resolve, tá? Então isso é bastante importante. E claro, isso vai depender do contexto e tal, mas principalmente quando a gente estiver tocando alguma coisa
que eu tenha instrumentos muito graves ou muito fortes, assim, que preenchem muito, né? Que seria uma guitarra distorcida. Quanto mais pesada a distorção, mais eu vou sentir falta desses médios, tá? E o bumbo da bateria, né? Ele tem mais ou menos... Ele briga com o baixo, né? Nos graves. E eu tenho os agudos, que eles definem o que eu tô tocando. Então, às vezes, se eu coloco grave e não coloco agudo, eu posso ter a sensação de que eu não estou entendendo o que eu estou tocando. Eu estou me ouvindo, mas eu não estou entendendo. Então, o agudo, ele deixa o som mais fácil de entender, tá? Então, eu consigo distinguir as notas. Enfim, então, de forma resumida, o grave é o peso, o médio é o ataque, né? Mas ele também corta o som, e ele vai ajudar a gente bastante quando a gente não estiver se ouvindo. E o agudo ele vai definir, vai deixar o som mais claro, né? Claro, não é regra absoluta, cada instrumento, cada caixa de som responde de um jeito. Então, às vezes eu mexo no grave de um amplificador, aí eu mexo no grave de um outro amplificador, a resposta é diferente, tá? Não é sempre igual, mas serve de referência. Eu tenho também o seletor de captadores. Então, quando eu toco com um captador mais da ponte, eu vou ter um som mais agudo, mais claro. Se eu toco no meio, pegando os dois captadores, eu tenho um som com mais médios. De novo, legal para slap. E se eu jogo um som para cá, eu tenho um som mais fechado, né? Mais grave. Beleza, então a gente já entendeu mais ou menos. Então, algumas dicas, né, pra gente chegar no som. Primeiro, é legal você pegar o amplificador e ficar ouvindo. Então, coloca só grave. Eu tô fazendo aqui no baixo, mas você pode fazer isso no amplificador também. Coloca só grave, entende o que tá acontecendo. Beleza, só agudo, só médio. E você vai brincando, né? Tipo assim, eu tô exagerando aqui, né? Mas ela não precisa ser sempre no máximo ou no mínimo, né? Eu posso testar várias posições aqui. É mais para exagerar, para ficar mais fácil de entender. Enfim, algumas situações que é legal a gente prestar atenção. Quando a gente estiver tocando um som, por exemplo, que seja rock, né? Então, que eu vou ter um bumbo muito forte, vou ter uma guitarra distorcida muito forte. Então, eu vou ter que equilibrar o som, né? De uma forma... Primeiro, o grave, ele é muito importante para preencher, mas ele não pode exceder porque vai embolar tudo, né? Inclusive, às vezes é legal você tirar um pouco de grave da guitarra para não embolar com o grave do baixo, né? Então eu equilibro o som, mas eu dou um destaque para os médios, porque vai deixar o som mais audível na mix. Sei lá, por exemplo. Além disso, dá esse som instalado, né? Que é bem legal para música mais agressiva, né? Música com guitarra distorcida, com bumbo forte. Tá? Uma situação que é legal a gente jogar bastante grave seria o seguinte: vamos pensar numa situação assim, por exemplo, uma música mais tranquila, assim, voz e violão. Então a linha de baixo, supõe que é uma música que pede uma linha de baixo mais tranquila, né? Nesse tipo de situação é legal destacar o grave, porque o grave vai preencher, né? E vai completar bem o som, né? Então assim, música mais suave destaca bastante o grave. Se eu colocar agudo demais ou médio demais, o som vai ficar agressivo.
Isso não é legal para a música tranquila, tá? Então a equalização ela pode ir variando conforme a música. Ou a forma de tocar também, né? Às vezes você não tem como trocar a equalização, né? Às vezes a forma de tocar dessa diferença, né? Então se eu toco mais para ponte, então um som mais definido. Se eu toco aqui com menos ataque, né? Com menos força, eu já tenho esse som mais abafado, assim. Então uma balada, por exemplo, é bem legal. O agudo, quando que eu vou precisar de um destaque no agudo? Né? Muitas vezes quando eu tiver uma melodia, normalmente eu vou precisar destacar bastante o agudo, né? Inclusive com a mão próxima da ponte, isso ajuda bastante a destacar o agudo. Porque se eu colocar grave demais, eu vou talvez isso não fique claro, né, com o baixo sozinho, mas em banda, principalmente, a gente perde um pouco da melodia se ela tiver grave demais. Levadas de música, né, mais inspiradas na black music, né, então, por exemplo, funk, soul, né, vamos supor, por exemplo, um Tim Maia, James Brown, Michael Jackson, eu vou precisar bastante do agudo porque as linhas de baixo tem muita nota. Quando eu vou tocar muita nota, se eu vou tocar muita nota e colocar muito grave, eu não consigo entender. Então, se eu vou tocar muita nota, que é uma coisa comum em estilos, assim, estilos que pedem mais swing no baixo, então eu vou ter que dar um pouco menos de grave para a música pulsar, né, para eu conseguir entender o que eu estou tocando. Então eu posso destacar um pouco o agudo e o médio. Claro, eu não posso perder o peso, muitas vezes a diferença é sutil, tá? Então, por exemplo, um som muito grave eu perderia, né, a linha de baixo, de certa forma. Mas se eu destaco os médios agudos, claro que eu exagerei, tá? Mas para ficar mais fácil de entender. Aí eu já consigo distinguir, né? Então eu tenho que dosar de uma forma que equilibra bem, tá? Outra dica é assim, quando você for tocar em um amplificador novo, num instrumento novo, dá uma experimentada, tá? Porque cada instrumento é diferente, cada equipamento é diferente, cada amplificador é diferente, cada banda é diferente, cada sala é diferente. Então tem sala que você vai equalizar do mesmo jeito, só que você ouve muito grave. Tem sala que você ouve menos grave, tá? Então o grave, ele muda muito dependendo da sala que você tá. Então é legal experimentar. E mais pelo ouvido do que pelo olho. Às vezes você coloca lá um monte de agudo, mas não definiu o som, né? Ou às vezes, sei lá, às vezes você quer mais peso, aí você coloca lá o grave no último, né? Então tenta ir pelo ouvido e não pelo outro, tá? Muitas vezes a diferença de você colocar um pouquinho mais de agudo ou um pouquinho mais de grave é sutil, tá? Porque a gente não quer também um som magrinho demais. Nenhum som embolado. Beleza? Então muitas vezes essa diferença é sutil. E é isso, sim. Cada situação é uma situação, cada banda é uma banda, cada instrumento é um instrumento, mas é legal a gente ter essas referências, tá? Então, conforme você mudar de contexto, vai lá, experimenta, conhece o equipamento, e aí você tem uma noção, tá?